Fala aí, amigos Kaijus. Hoje é mais um Dúvidas Titânicas, o Dúvidas Titânicas parte 3. Esse talvez seja o maior vídeo aí do nosso canal, porque tem 9 minutos e pouco de vídeo. Mas chega de enrolação, vamos começar respondendo as perguntas do dia. A primeira pergunta aí é do Kiryu Major. Ele perguntou aí qual é o meu cachorro favorito da franquia Gamera. Eu falei que é o Gyals, né? Aí a outra pergunta é do Arthur Zilla. Ele perguntou qual é a minha HQ aí da IDW, né? E é a Godzilla Ruler of Earth, né? Defensor da Terra. Ele também perguntou qual que vence Godzilla vs Hell, ou Godzilla Hell ou Godzilla, né, Earth. Eu acho que Godzilla Earth. Ele também me perguntou aí sobre o Ultraman, se eu acho que se ele poderia aparecer no Monsterverse. Eu acho uma ótima ideia, eu gosto da ideia, mas eu acho meio impossível. O Círculo de Fogo eu não acho muito legal, não. Depois eu falo sobre isso. Ele também pergunta que vilão, né, poderia ser o vilão do Destroy All Monsters. Eu acho que poderia ser o Bagan, né, um vilão cancelado aí do Godzilla, que eu ainda vou falar aqui no canal. E além dele ser novo, ele é bastante poderoso, né? O Pedro Januário perguntou sobre os Yui poderiam ter ajudado, ensinado aos Kong a construir os machados. Eu acho que sim, cara, é uma teoria bastante interessante essa tua aí. Apesar de que eu descarto um pouco, né, porque os chimpanzés, por exemplo, na vida real, eles sabem construir ferramentas. Mas talvez eles viram os Yui construir ferramentas e aprenderam também, né? O João BR perguntou qual que é isso aí, e é o Zilla, né? Eu gosto do Zilla. O Zilla, ele é muito bem feito nesse quadrinho, o design dele, né? Ele também me pergunta qual que poderia ser a origem do Godzilla no Godzilla World of Godzilla. Eu sinceramente não acho, eu não sei, né? Eu acho que talvez seja algo que nem o clássico, bomba nuclear e tal, ou eles vão fazer algo mais atual, né? Ele também me perguntou o que eu acho do chip do Behemoth e a Scylla. Eu não gosto dessas coisas. Ele também pergunta se eu gosto da Mothra contra ou a favor do Godzilla. Eu acho ela a favor. O Lucas Jacaré me deu os parabéns aí dos inscritos e falou que eu acho do chip. Eu não gosto de chip. E ele fala sobre o Gabara, né? Que ele é o cachorro mais forte. Sobre o Gabara aí, da sua força, ele ter sido derrotado. Eu não acho isso, né? O Gabara tem meu respeito. Ele espancou o Minilla, né? Tem meu respeito. Bom, voltando. Lucas Jacaré também pergunta se o Monsterverse continuasse. Eu gostaria disso? Bom, eu gostaria sim que o Monsterverse continuasse. Eu acho que tem muito potencial para fazer muita coisa maneira, né? Ele também me perguntou uma pergunta muito interessante que eu vou responder mesmo assim, que é como eu faço meus vídeos. Bom, eu edito tudo no KineMaster, né? Bagulho bem legal, né? Eu gravo a minha voz, eu boto imagens de fundo e depois eu só mando. Eu ainda não sei fazer thumbnail, mas eu tô aprendendo, né? Eu também leio os comentários, alguns que são legais e outros comentários que também não são tão legais. Mas a próxima pergunta é do Master Frost, que eu não sei porque não tá aparecendo a carinha dele. Ele perguntou o que eu me inspirei pra fazer o canal, né? Cara, eu já falei. E foi, tipo, eu não consegui encontrar certos assuntos que ninguém comentava. Daí eu comentei desses assuntos que ninguém mais comentava. E o canal que eu me baseei é o Razor. Ele também me falou quantos anos eu tenho. Eu tenho 16. E ele também me falou qual que é o meu herói favorito. Meu herói favorito é o Homem-Aranha, né? Eu tô muito ansioso com o Homem-Aranha 3, porque se for real os rumores, você já sabe. Meu segundo herói favorito é o Motoqueiro Fantasma. Eu adoro ele e o seu filme lá das antigas. Ele também me falou aí sobre o que eu acho do Destoroyah. Eu gosto do Destoroyah, eu só não gosto da mania que as pessoas têm de querer meter ele como grande vilão. Tipo, tem outros personagens de Godzilla que poderiam ser um bom vilão, tá ligado? Ele também me fala o que eu acho dos Kamakuras no Monsterverse. Eu acho interessante a ideia, apesar de que eu acho que eles não iam botar, né? Eu só acho interessante. Agora a pergunta é do Godzilla e Culto Pop. Perguntou sobre o que aconteceria se tivesse um Jurassic Park Cause Effect. Eu respondo caos. Os fãs iam matar os criadores. Ele também me pergunta quem que vence entre o Mechagodzilla 2020 e o Mechagodzilla Era Heisei. Eu acho que é o Mechagodzilla de 2021, né? Ele também me pergunta qual que é pior, fanboy de Godzilla ou de Kong. Eu acho que os dois. O de Kong que fica falando que o Kong é um deus, e o de Godzilla que não aceita qualquer coisa além de Godzilla, entende?
Ele também pergunta se eu acho que seria interessante o Ghost Godzilla ter sido adicionado na Era Heisei. Eu acho que sim, acho que seria bem interessante ter sido adicionado. Ele também me pergunta sobre o que eu espero de Acampamento Jurássico, a 4ª temporada, e eu falo Espinossauro. Sim, só isso. Se tiver Espinossauro, nota 10. Não, brincadeira. Eu espero novos dinos, uma história interessante. Eu espero um tom bastante da 3ª temporada e pá. Ele também me pergunta aí, né, o que eu acho a pergunta do por que o Jet Jaguar não encolhe e entra nos monstros e explode eles. Bom, isso não aconteceu nos filmes, mas aconteceu nos quadrinhos, né? Ele entrou no Orga e explodiu ele. E a segunda é porque eu ainda não dirigi os filmes do Godzilla, porque senão eu faria isso. Ele também me fala a lista dos piores filmes do Godzilla, né? Pra mim, cara, os piores filmes do Godzilla é o Godzilla lá, aquele que o Grito tá sonhando, o filho do Godzilla, o Godzilla vs Ebirah, o Godzilla... O Godzilla de 98 é ruim demais, ele até que é divertido, mas é ruim mesmo assim. Ele também pergunta o que eu acharia de uma continuação do Dinossauro da Disney, né? Eu amo esse filme, mas eu acho impossível ter uma continuação. Se tivesse, eu gostaria, mas se fosse bom, né? Eu não gostaria se fosse uma coisa ruim, né? Então acho que é melhor deixar no passado, né? Eu fico meio dividido. Ele também pergunta qual é a minha cena favorita do Monsterverso, que é a cena que o Godzilla vira Godzilla de fogo. É a minha cena favorita do Monsterverso. Ele me pergunta quais kaijus seriam os personagens de Dragon Ball, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Um vídeo até bem especial. O próximo pergunta é do Dino Mundo. Ele pergunta sobre aquele possível Space Godzilla que aparece no livro de artes conceituais Godzilla vs Kong. Aquilo, meu amigo, não é Space Godzilla. Aquilo é simplesmente o Godzilla fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, que é voar. Não, brincadeira. Eu já expliquei isso num vídeo anterior. Eu já falei sobre isso no canal, né? Ele também falou se o Kong e o Kiko poderiam derrotar o Shimidan. Eu acho que sim, o Shimidan na sua primeira forma é uma merda, mas a gente não viu a forma final dele. Eu acho que seria interessante reciclar o Shimidan e usar ele como um vilão, né? Ele também pergunta que monstro ele poderia botar na série dele, e eu falo Doug. Sim, ele poderia derrotar o Destoroyah. Não, brincadeira. O Gamera, né? Eu prefiro o Gamera. Mas bota os dois, né? Bota o Doug salvando o Gamera. Ele também pergunta onde você poderia se passar, né, a batalha final, e eu acho que é Fernando de Noronha. Ele também me pergunta sobre quem que eu acho que vence, né, o Kong ou o Amuluk, e eu acho que é o... Depende, cara. Com o machado, acho que é o Kong, mas sem o machado é o Amuluk. O Amuluk deu um pau no Behemoth, vai dar um pau no Kong. Mas seria uma batalha interessante. O nosso querido amigo Victor pergunta como seria dois filmes do Kong e do Godzilla que eu dirigi. Como que seria se eu dirigisse dois filmes do Kong e Godzilla? Eu já falei isso no canal. Ele também pergunta se tem chance de um Círculo de Fogo 3. Teria, mas foi cancelado, e eu acho que é possível sim ter, apesar do fracasso do segundo filme, né? Também me pergunta o que pode acontecer em Singular Point segunda temporada. Eu não tô muito... Sinceramente, eu não tô nem aí pra esse anime, mas eu acho que é possível o Godzilla voltar, talvez um outro Godzilla mais forte, e eles usarem o Mecha. Ele também pergunta quais filmes eu menos gosto do monstro do Godzilla. Eu já falei isso, né? Ele também me pergunta, tipo, se eu preferiria que continuasse o Monsterverse ou o World of Godzilla. E eu respondo que é o World of Godzilla. Eu acho que ele poderia coexistir com o Monsterverse. Tipo, ele poderia funcionar junto com o Monsterverse, mas sem mostrar o Godzilla, entende? Enquanto isso, o Monsterverse finalizaria a história do Godzilla. Para quando eles finalizarem, aí sim o World of Godzilla poder usar o Godzilla. Eu já expliquei isso num outro vídeo também. Se você quiser, tem um monte desses vídeos aí no canal explicando o que eu já falei. O Erivaldo Gomes pergunta qual kaiju, né, eu gostaria que fosse o vilão final do Monsterverse, e eu continuo falando que é o Bagan, né? Ele também me pergunta quem que eu acho que vence entre o Destoroyah e o Space Godzilla. Eu acho que é o Destoroyah, né? O cara é foda. Por isso que querem ele no Monsterverse. Ele também pergunta que franquia eu adicionaria no Monsterverse. Eu meteria o Redossauro, né? Que é um filme aí, né? Bem importante para a cultura. Eu acho que seria bem interessante o Redossauro. Apesar de impossível, eu acho também o Gamera. O Gamera é muito foda. Eu gostaria de ver ele no Monsterverse. Ele também me pergunta quem poderia ser o vilão de Godzilla 3. Eu acho que poderia ser um Titã novo, né? Eles criarem um novo kaiju. Mas, pela pressão dos fãs, é bem possível que seja um Destoroyah, né?
Foi isso. Esse foi o vídeo. Desculpa se eu fiz meio apressado, se eu tô parecendo meio, né, apressado. É que realmente é muita coisa. Eu fiquei muito empolgado, eu acho. Eu gostei muito de tudo e eu tive uma brilhante ideia, que eu acho que vocês vão gostar, que é talvez um Dúvidas Jurássicas, né? A mesma coisa que eu faço aqui com Dúvidas Titânicas, só que com a franquia Jurassic. Se você acha essa ideia maneira, deixa um comentário. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa a hashtag Dúvidas Titânicas parte 4 e deixa as suas dúvidas titânicas. Tchau. Pedro Januário fez uma pergunta que eu fui vesgo e não vi. Ele me perguntou qual que é o kaiju mais forte das HQs. E eu acho que é o Amuluk. Pelo menos é o que eu gostaria, né? Remote BR perguntou qual que é a minha criatura favorita da Ilha da Caveira. E eu falo Skullcrawler. Desculpa, eu quase esqueci de vocês dois. Tchau.